Muito bem, então vamos nesse momento todos elevando o nosso pensamento ao nosso querido Mestre Jesus, rogando a Ele mais uma vez que abençoe esse momento, onde nós vamos aprender um pouco mais acerca da espiritualidade. Rogamos aos amigos espirituais que já estão nos preparando aí, desde muito cedo, todo o amparo para que a gente possa entender bem as lições, e também agradecemos a eles por trazerem tantos outros convidados desencarnados para estarem aqui conosco, compartilhando desse mesmo momento. Obrigado, querido amigo Jesus, obrigado, amigos espirituais. Em vosso nome, em nome de todos esses amigos que aqui estão, nós damos por iniciada a nossa reunião de estudos da noite de hoje. Que assim seja. Muito bem. Então, estamos aqui de volta, né, no nosso curso, nosso estudo, porque não podemos dizer que é um curso, mas sim um estudo. E o Livro dos Médiuns, né, é o nosso objeto de estudos. Hoje é dia 16 de setembro de 2020, Noções Preliminares, é a primeira parte do Livro dos Médiuns. E hoje nós vamos entrar no capítulo 2, o maravilhoso e o sobrenatural. Os itens que nós vamos estudar é de 7 a 9. Bom, na última sessão, no último estudo nosso, nós, ainda no capítulo 1º, a pergunta era, existem espíritos? E eram na última sessão, era de 4 a 6, na penúltima, de 1 a 3, né? E nós conversamos sobre os links, né? Para que a gente acesse o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos. Aqui eu coloquei em evidência, né, o highlight, para que a gente possa saber onde é que está quando vocês receberem no estudo que a gente vai, toda semana tem essa mesma informação aí. Então, para acessar, para que a gente possa estudar com antecipação, ler com antecipação, estão aí os links. E é exatamente as transparências que são montadas, né, os slides, elas saem desses dois links, o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos. Lembrando que o Livro dos Espíritos é o livro de apoio, como nós vamos ver aqui agora, inclusive, que quando a gente leu ou estudou que a existência de Deus e da alma, consequência uma da outra, é o alicerce de todo o edifício do Espiritismo. E aí a gente vai ver que no Livro dos Espíritos, a questão 27 trata disso, né? Quando Kardec pergunta, haveria assim dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Os espíritos falam sim, e acima de ambos Deus. Então, Deus, espírito e matéria. Então, se aí no Livro dos Médiuns ele fala que Deus e a alma, né, que a alma é o espírito encarnado, ou reencarnado, né, são o alicerce de todo o espiritismo, né, o edifício do espiritismo. Então, no Livro dos Espíritos trata que, além desses dois, além de Deus e a alma, também a matéria. E aí, só para avançar um pouquinho mais na resposta, essas três coisas são o princípio de tudo o que existe. A Trindade universal. Não vamos confundir com a Santíssima Trindade da Igreja Católica, tá? Ele chama de três coisas, Trindade, tá? Trindade universal. Então, todo o universo tem essas três coisas. Deus, criador de tudo, né? Inteligência suprema do universo, o espírito e a matéria. E aí ele fala também, nessa mesma pergunta, nessa mesma resposta, mas ao elemento material é necessário juntar o fluido universal, que exerce o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. A matéria, né, demasiado grosseira, para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Porque nós estamos falando exatamente disso, da ação do espírito sobre a matéria como maneira de explicar para o interessado, né, a existência da alma. E aí também a gente viu que antes de aceitar qualquer discussão, se
o interlocutor ele admite essas bases. Se ele fala não para essas bases, crê em Deus? Não. Crê na existência da alma? Também não. E então, você crê na sobrevivência da alma após a morte? Também não. Então, se ele falar não, mas não tem nenhuma base científica, simplesmente é não porque não, né? Então não vamos perder tempo nenhum, é perda de tempo. Então Kardec orienta isso para a gente. Aí, ele, já que ele não aceita nada disso, então ele, que a gente estudou a semana passada, ele propõe a esse incrédulo que prove cientificamente a não existência dos espíritos. Porque falar que não existe é tranquilo, qualquer um pode falar o que existe, que não existe, mas se não tiver uma base científica, não adianta de nada. Então, esse é o capítulo 1º, que a gente viu, os itens de 4 a 6 do capítulo Existem Espíritos. Agora a gente está entrando no capítulo 2, o que trata do maravilhoso e o sobrenatural. E nós vamos abordar os itens de 7 a 10. Só um minuto. Acho bom falar aqui, para quem não pegou as primeiras aulas, aonde encontra. Bom, isso é verdade, a Verinha lembrou bem. Todas esses estudos nossos, né, essas sessões de estudo do Livro dos Médiuns, eles estão gravados e podem ser encontrados nas páginas, né? Ou no YouTube, né? De ambas as casas, a Las Vegas Las Vegas Christian e a Center. Puxa vida. Centro Espírita. Não, Allan Kardec. Allan Kardec. Nossa, eu tô. Assim, se eu não me concentro, aí se a Verinha fala um negócio aqui, eu até entrar no ritmo aqui, porque é uma coisa de cada vez. Eu não sou como as mulheres que conseguem 2 assuntos ao mesmo tempo. Então, Allan Kardec Vegas, e desculpe aí a falha. Não, a gente consegue até 5 ou 10 assuntos. Mas 2 para mim, 2 tartarugas para mim, uma vai fugir se eu tiver que tomar conta, tá? Então volto agora para o tema. E então, o item 7, né, desse capítulo 2, o maravilhoso e o sobrenatural, Kardec fala: se a crença nos espíritos e nas manifestações fosse uma concepção isolada, o produto de um sistema, poderia, com certa razão, ser suspeita de ilusória. Então, imagina um grupinho, né, um determinado grupo de pessoas, enfim, um número de pessoas acredita nisso, acha que é uma concepção isolada, né? Então, poderia ter a suspeita de ser ilusória. Mas quem nos dias, então, nos diga. Então, porque ela se encontra tão viva entre todo... desculpa. Mas quem nos diga, então, porque ela se encontra tão viva entre todos os povos antigos e modernos, nos livros santos de todas as religiões conhecidas? Isso, dizem alguns críticos, é porque o homem, em todos os tempos, teve amor ao maravilhoso. Então, a crença na alma, na sobrevivência da alma, a morte, tudo isso, já não é uma coisa isolada. Isso a gente encontra em todas as religiões. A gente se encontra de uma maneira ou outra falando, mas é possível ver isso. E desde os tempos antigos até os modernos, até hoje. Então, nós temos como encontrar isso. Já não é uma coisa de meia dúzia, de um grupo isolado, mas sim de muito mais espalhado, né? Então, isso, dizem alguns críticos, é porque o homem, em todos os tempos, teve amor ao maravilhoso. Então, isso atrai a gente. Por isso que mágico faz tanto sucesso, né? Porque o homem sempre gostou disso. E aí a pergunta, mas o que é maravilhoso, segundo vós? Aquilo que é sobrenatural, isso é maravilhoso? E o que entendeis por sobrenatural? O que é contrário às leis da natureza. Então,
conheceis tão bem essas leis que podeis marcar limite ao poder de Deus? Ou seja, até que ponto nós temos conhecimento sobre as leis da natureza? O que é natural, o que é sobrenatural? O que é normal, o que é maravilhoso? Então, ele fala, muito bem, provai, então, que a existência dos espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza. Prova para mim isso. É isso que eu desafio você, né? Essas manifestações, a existência dos espíritos, a manifestação deles, me prove então ao contrário. Não basta dizer, isso tudo é maravilhoso, isso é sobrenatural, isso é inventado pelas pessoas que gostam disso, sempre foram atraídos por isso. Prove também que elas não são e não podem ser uma dessas leis. Observai a doutrina espírita e verei se no seu encadeamento elas não apresentam todas as características de uma lei admirável, que resolve tudo o que os princípios filosóficos até agora não puderam resolver. Então, a doutrina espírita, se ela não explica tudo, e isso os espíritos explicam, nos dizem que vocês não estão em condição, se eles não estão explicando, é porque não estamos ainda na condição de entender. Mas tudo no seu momento certo tem a sua explicação. Tudo é explicável. Então, tudo aquilo que hoje já é explicável pela doutrina espírita é admirável, é uma coisa fantástica. E que os princípios filosóficos ainda não puderam dar resposta. Então, entra de cabeça na doutrina espírita e vai perceber que muito disso não tem nada de sobrenatural, não tem nada de maravilhoso. E é exatamente isso que o Livro dos Médiuns, ele nos mostra, ele nos instrui, ele nos revela que não tem o maravilhoso, que não tem o sobrenatural. É tudo perfeitamente explicável. Então, o pensamento é um atributo do espírito, parte dessa premissa aí, né? A possibilidade de agir sobre a matéria, de impressionar os nossos sentidos e, portanto, de transmitir-nos o seu pensamento, é uma consequência, podemos dizer, da sua própria constituição fisiológica. Olha que coisa! Pensamento é atributo do espírito. O espírito pensa, é dele, né? E a possibilidade, existe a possibilidade dele se comunicar, dele trazer o pensamento dele à tona, trazer para a gente esse pensamento. Então, isso vem da sua própria constituição fisiológica. E nós vamos ver isso aí. Nós vamos estar aprendendo isso aí. Tá? Então, vem dele, é próprio dele, do corpo dele. Ah, mas peraí, o espírito não tem corpo. Sim, mas na dimensão dele ele tem um corpo. E isso a gente vai, tá? Para quem não viu ainda, né, no Livro dos Espíritos, vai poder ver aí também. Não há, pois, nesse fato, nada de sobrenatural, nada de maravilhoso. E aí o tradutor, né, que é o Herculano Pires, ele fala que a parapsicologia já provou isso cientificamente. Fez pesquisas em laboratórios, né? E mostrou que tudo isso é natural. Mas que um homem morto e bem morto possa ressuscitar corporalmente, que os seus membros dispersos se reúnam para restabelecer-lhe o corpo, eis o que é maravilhoso, sobrenatural, fantástico. Isso sim seria maravilhoso. Porque imaginem hoje, nós aqui, vocês estão me vendo, estou encarnado. Amanhã, meu corpo já não suporta mais manter o meu espírito, porque ele está velho, encarquilhado, ele está doente, enfim, já está na hora de eu deixar para trás o corpo físico. Então eu sigo imortal, vivo, e o meu corpo retorna para a natureza, vai se decompor. E ele vai fazer parte dessa natureza e vai compor novos corpos. Porque, naturalmente, nós fazemos parte da matéria presente aqui no mundo. Nós precisamos da matéria para nos manifestar. Então, se a gente era um bebezinho, pequenininho, a gente vai se alimentando
da matéria que a terra produz, vegetais, animais, da água. Então, e vai compondo o nosso físico, vamos crescendo. Então, aquele ser que era pequenininho agregou matéria, que veio de onde? Veio do solo, veio do ar, veio da água, veio dos vegetais, dos animais. Então, tudo isso vai compor esse ser, vai acrescendo peso, massa, matéria. Aí, quando esse corpo já não pode mais reter o espírito, esse corpo é devolvido para a Terra, onde vai se misturar novamente e vai alimentar vegetais, animais, insetos, vai estar disperso no ar. Tudo isso para compor novos corpos. Então, é um ciclo fechado. Não tem jeito. Eu lembro de uma pegadinha de cursinho que o professor falou assim, a Terra com 1 milhão de habitantes pesavam tanto. Se fosse possível pesar a Terra, teriam tanto. Né? Só um pouquinho, Maria Ângela, que eu já deixo você falar. Aí, se fosse possível pesar essa Terra, ela pesaria tanto. Aí depois, isso com cerca de, digamos, um peso médio de 70 quilos por indivíduo. Né? Então, teria 1 milhão de pessoas pesando 70 quilos e mais todo aquele material. Passam-se as décadas, os séculos, aí lá na frente estamos com 7 bilhões de pessoas. Se fosse, também, digamos que tivesse uma média de 70 quilos cada uma. Se fosse pesar a Terra, quanto pesaria? Aí tinha lá aqueles malucos, né, por calculadora, fazendo cálculos e tal. Não precisa nem fazer cálculo. O peso é o mesmo, porque o peso de cada um dos habitantes daqueles 7 bilhões de pessoas é exatamente o peso da Terra, mais as pessoas que estão ali, é o peso total. Não mudou nada, porque não veio nada de fora. É tudo da Terra. E depois, se aumentar mais ou se diminuir, volta para a Terra, para recompor novos corpos. Então, seria um milagre se a ressurreição fosse uma verdade. Ou seja, voltarmos a ter o mesmo corpo, ressuscitar. Então, por isso que a lógica não nos permite. Por isso que ele fala, mas que um homem morto e bem morto possa ressuscitar corporalmente, isso sim seria maravilhoso. Isso seria sobrenatural. Isso seria fantástico, contra todas as leis, porque não é possível, né? Então, isso sim seria uma verdadeira derrogação, iria contra as leis de Deus, e seria um milagre. Mas na doutrina espírita não tem nada disso. Por quê? Porque ela busca a lógica, ela busca a razão para explicar tudo. O item número 8. Oi, Maria Ângela, desculpa, você tinha levantado a mão, tinha se manifestado? Sim, eu aprendi onde está a mãozinha. Luiz, a minha pergunta é, porque você falou, a gente morre, a gente nasce da terra, a gente volta para a terra. E se agora todo mundo está fazendo cremação, ser cremado? Isso daí, você acha que o ser humano pode estar fazendo alguma coisa contra a natureza? Veja bem, a cremação é uma prática, assim, desde o começo da civilização. Alguns povos começaram isso tudo. E o que acontece? Quando você crema, né, um corpo, tudo aquilo que é volátil vai para a natureza, mas vai para o ar. E tudo aquilo que são os metais, que são os sais, que aquilo não voa, né? Que não é que não voa, não flutua no ar, não passa a fazer parte do ar, então ele fica na Terra. De qualquer maneira, tudo aquilo que volatilizou, ele volta com a ajuda da chuva, ele volta de novo para a Terra. Então, é um ciclo fechado, não tem jeito. Lavoisier falou que na Terra nada se perde, num sistema fechado, na verdade, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, o corpo vai fazer parte novamente, cremado, enterrado, seja o que for,
ele vai fazer parte da natureza novamente, para que seja aproveitado para outros corpos. Não importa se são corpos humanos, se são corpos de árvores, se são corpos de animais, de insetos, de vermes, do que seja. É um ciclo fechado. A natureza é linda, é fantástica. É um aproveitamento de tudo. Oi, Fernanda, pode falar. Oi, boa noite. Você fala nessa passagem do homem morto, bem morto, e que o Espiritismo busca sempre uma explicação lógica, né? Mas na questão de Lázaro, por exemplo, Jesus Cristo ressuscitou Lázaro e essa passagem é verídica, né? Então, você diz assim, no caso, Jesus, claro, é um espírito que pode tudo, mas logicamente hoje, nos dias atuais, talvez a gente não consiga isso, né? Sabe, Fernanda, se eu for responder agora, Uhum. eu vou estar respondendo o que nós vamos estudar na semana que vem, catalepsia. Ah, então tá bom. Não na semana que vem, mas na segunda-feira que vem, estudamos os espíritos. E lá, tá bom. então, mas já de antemão eu te falo, Lázaro não tinha morrido, não tinha desencarnado. Ele estava em estado de catalepsia. Morto-morrido. Ele não estava morto-morrido, como Kardec fala, bem morto, possa ressuscitar. Uhum. Então, ele não... a ressurreição, ela tem que ser muito bem entendida. Então, uma palavra, bem, porque se for em termos de físico, ela é impossível. Se for pensar em termos de espírito, ela é possível. Nós ressuscitamos muitas vezes, quando nós reencarnamos, a gente retorna aqui. Né? Mas você está convidado, então, a participar do nosso estudo da segunda-feira. Tá bom? Tá bom, então. Obrigada. Volta de novo com a pergunta. Tá? Até lá. Tá. Continua aí. Então, agora Kardec fala assim, então, não obstante, dirão, admitis que um espírito pode elevar uma mesa e sustentá-la no espaço sem um ponto de apoio. Isso não é uma derrogação da lei da gravidade? Então, imagine só, daqui a pouco nós vamos falar uns exemplos que vai ilustrar bem isso. O conhecimento científico, ele nos leva a perceber coisas que antes não existiam. O que antes era tido como maravilhoso. Né? Eu lembro muito bem de uma experiência que duas semiesferas, onde era feito um vácuo, né, nela, e colocavam cavalos. Isso é coisa da nossa... bem lá atrás, né, na escola que a gente estudava, né? Então, aí colocava os cavalos e eles tentavam separar aquelas duas meia-esferas, né, meio globos. E não conseguia, porque o vácuo, na verdade não era vácuo, a retirada da pressão nessa esfera fazia com que a pressão lá dentro fosse muito, muito, muito pequena, tornando a pressão atmosférica, essa nossa que a gente respira tudo, muito, muito, muito grande. Então, é a pressão atmosférica empurrando essas duas meia-esferas, né? E os cavalos tentando soltar essas duas meio globos, né? Meia-esferas, e não conseguem. Então, aquilo é mágico, para quem não sabe. Mas nós, que já entendemos um pouquinho de pressão atmosférica, aquilo é tão natural, então por isso que, quando ele fala assim, se alguém que não soubesse de nada, né, vê uma mesa levantar sem um ponto de apoio, né, não tem nada, simplesmente flutua no ar. Ao que ele está se referindo? As mesas girantes, aquelas mesas que eram suspensas quando começaram as primeiras manifestações assim, de uma série muito grande, né? Virou uma febre dessas mesas levitando, as primeiras manifestações de efeitos físicos. Né? Aí, isso aí não é uma derrogação da lei da gravidade? Aí ele fala, sim, da lei conhecida. Então, a lei conhecida sabe que a gravidade empurra tudo contra a Terra. Então, se a gente joga uma pedra para cima, ela volta e cai. Por quê? Porque a atração da Terra está exercendo esse puxão, essa atração para a pedra, para ela voltar de novo. Né?
Mas a natureza já vos disse a última palavra? Quer dizer, você sabe tudo sobre a natureza? Antes das experiências com a força ascensional de certos gases, quem diria que uma pesada máquina, carregando muitos homens, poderia vencer a força de atração? Ele está falando de quem? Daqueles balões dirigíveis, tipo Zeppelin. Coloca um balão aquilo, né? Uma membrana né? Que segura um gás mais leve do que o ar. A rolha flutua na água, por quê? Porque ela é mais leve que a água. A pedra afunda porque ela é mais pesada do que a água. Então, no gás, aquele gás hélio, aquele gás nobre, né, que era colocado, ele era muito mais leve do que o ar. Esse ar que a gente respira aqui. Então, o que acontece? Sobe. Então, é isso. A quem não conhece nada, pronto, é maravilhoso. Então, aos olhos do vulgo, né, do povo, isso não deveria parecer maravilhoso, até mesmo diabólico? Aquele que se propusesse a transmitir há um século, em relação a Kardec, hein? Estamos falando de 1860 e pouco, né? Há um século, uma mensagem a 500 léguas de distância e obter a resposta em alguns minutos passaria por louco. Eu me lembrei de uma história, até fui pesquisar mais dados, né? Tivemos um padre no Brasil chamado Roberto Landel de Moura. Os gaúchos aí sabem mais sobre ele, né? Ele viveu entre 1861 e 1928. Ele era ainda do Império, né? E nasceu no Império e desencarnou na República. Não, na República não, no Brasil, na verdade, né? Ele foi pioneiro em telecomunicação. Olha só, a transmissão, ele inventou, ele trabalhou isso, né? Ele era chamado de padre inventor. Transmissão do som e sinais telegráficos sem fio por meio de ondas eletromagnéticas que dariam origem ao telefone celular e ao rádio. Olha só, lá pelos anos de 1900 e pouquinho, né? Na virada do século, ele estava inventando isso. Ele estava já começando isso aí. Ele foi precursor da televisão e das fibras ópticas. E ele se interessou por homeopatia, psicologia e espiritismo. O padre maluco esse, né? Acreditar em espírito. Tem uma passagem que ele queria mostrar para o governo brasileiro, na época, que aquilo poderia ser útil. Então, ele pediu emprestado, para teste, 2 navios da Marinha, né? E ninguém deu bola para ele. Aí ele apelou para o presidente, naquela época era o Rodrigues Alves, presidente nosso lá, né, no Brasil. E aí, o que ele fez? Bom, ele foi conversar com o assessor, queria avaliar, né, a ideia dele para poder ver se aprovava ou não, esse assessor. Ele não aprovou, porque esse padre inventor falou para ele que aquilo, num determinado momento, ia ser tão aperfeiçoado que ia ser possível falar entre mundos. Imagina, falei, esse cara é louco, não vou aprovar coisa nenhuma. Então, como Kardec fala aqui, aquele que se propusesse a transmitir há um século uma mensagem a 500 léguas de distância e obter a resposta em alguns minutos, passaria por louco. Nós tivemos um louco, né, no nosso domicílio, lá no nosso país, que ele falou exatamente isso. Enquanto que aqui Kardec falava de 500 léguas, né, se eu não me engano, légua, acho que é 6 quilômetros, então, multiplica por 500, aí a gente vai ver quanto é que é razoável, né? Mas esse estava falando de um mundo para outro. Então, tudo isso é para mostrar que se a pessoa não tem conhecimento, ela não pode dizer isso é verdade ou não é verdade. Ela tem que ter conhecimento de causa. Se não é verdade, então ela prova com conhecimento de causa. Então, se o fizesse, esse que falasse que podia conversar a distâncias, a longas distâncias, acreditariam que tinha o diabo às suas ordens, pois então só o diabo era capaz de andar tão ligeiro. Até isso, né? Então,
entra no campo do misticismo, entra no campo do maravilhoso, entra no campo de qualquer outra coisa, né? E hoje ninguém duvida. Outro dia eu vi uma reportagem de uma menina, atriz, na época ela era criança, hoje já é adulta. Ela falou: eu não consigo imaginar vocês, falando para um grupo mais velho, né, sem o telefone celular. Eu não consigo imaginar. Então, é tão trivial, tão corriqueiro, que hoje ninguém duvida mais. Mas vai falar disso há 500 anos atrás, ou mesmo como o padre falou, né? Ou mesmo quando alguém supostamente falasse isso, segundo Kardec. Ia ser taxado de maluco mesmo, né? Com toda a razão. Então, à medida que a ciência avança, nós vamos entrando em outros mundos. Eu fico pensando assim, eu só acredito no que eu vejo. Imagina. Tá bom. O vírus a gente não vê, né? Então, se eu não vejo, eu não acredito. Então, o que está adoecendo tanta gente, matando tanta gente nessa pandemia? É algo que a gente não vê. O que a gente não vê não significa que não existe. Então, é outra maneira um pouquinho mais, digamos, contemporânea de dar um exemplo. Tá? Por que, pois, um fluido desconhecido, um fluido, na verdade, né, desconhecido, não poderia, em dadas circunstâncias, contrabalançar o efeito da gravidade, como o hidrogênio contrabalança o peso do balão? Então, o que está acontecendo aí? Esse gás está anulando a interferência da gravidade, a lei da gravidade. Então, é algo que entrou no meio aí. Então, o balão, se ele tiver murcho, se ele tiver só a casca, a membrana, ele cai. Mas se encher aquilo com gás mais leve que o ar, ele sobe. Qualquer criança hoje carrega um balão aí, nesse balão de aniversário, né, flutuando. Esse balão está desafiando a lei da gravidade. Não desafiando, contrabalançando, ou está anulando a lei da gravidade. Isso, no termos de passagem, é apenas uma comparação, feita unicamente para mostrar, por analogia, que o fato não é fisicamente impossível. Então, o que Kardec está fazendo, e que nós acrescentamos outros exemplos, é que não é impossível, fisicamente não é impossível. Então, é uma analogia que ele está fazendo. Não se trata de identificar uma coisa a outra. Então, não tem nada a ver. Não é que tem um gás dentro da mesa girante que faz ela flutuar. São coisas diferentes. São aplicações diferentes. São realidades diferentes. Isso, no termos de passagem, já foi. Não se trata de identificar uma coisa a outra. Ora, foi preciso, quando os sábios, ao encontrarem essas espécies de fenômenos, quiseram proceder por identificação, que acabaram se enganando. Então, tudo que a gente faz usando o mesmo critério, comparar uma coisa com outra, ou comparar a mesma coisa, duas realidades diferentes, mas usando o mesmo paradigma, acaba se enganando mesmo. Não tem como. Tudo bem até agora? Ou está muito científico? Se tiver, a gente muda. A gente passa, né? Então, Kardec termina dizendo aqui: de resto, o fato existe e todas as negações não poderiam destruí-lo. Existe, acabou. Porque negar não é provar. Olha que legal. Simplesmente negar não significa nada. Não existe, pronto. Mas escuta, não existe, não acredito, não pode, não. Tá bom. Vou perder meu tempo? Não vou. Passo para outra. Para nós, espíritas, não há nada de sobrenatural. E é tudo quanto podemos dizer por agora. Então, até esse momento do livro é isso. Então, quem tem uma lógica de raciocínio, quem aceita ideias novas, passa pela peneira da razão, avalia, discute. Então, esse livro, até agora, o Livro dos Médiuns, está falando para essas pessoas.
aquelas que têm alguma abertura para receber informações novas. Então, é que ele fala. Então, não tem nada sobrenatural. Tudo que nós conversamos agora é tudo normal. Mas não explicou ainda como é que está acontecendo tudo. Então, vamos ficar somente com isso. Até agora ele usou a lógica, né? Aí, o item número 9, se o fato está provado, dirão, nós o aceitamos. E aceitamos até mesmo a causa que lhes atribuís, ou seja, a de um fluido desconhecido. Opa, então tem, do mesmo jeito que o gás levanta o balão, deve ter um fluido que atua sobre a mesa para levantar ela. Então, me fala mais a respeito, né? Mas quem prova a intervenção dos espíritos? Aí ele fala, é nisso, na verdade, na razão, no racional, é que está o maravilhoso, o sobrenatural. Então, aí é uma coisa bonita. É tão bonito que a gente até entende como maravilhoso, sobrenatural, para dar cores, para dar tintas para esse conhecimento. Então, desculpa, eu também tenho uma pergunta. É o maravilhoso aí num outro sentido. Sim, num outro sentido, naturalmente. Isso, para dar essas tintas, essas cores aí, né? Seria necessário, nesse caso, toda uma demonstração que não seria cabível e constituiria, aliás, uma redundância, porque ela ressalta de todo o ensino. Entretanto, para resumi-la em 2 palavras, diremos que, teoricamente, ela se funda nesse princípio. Então, essas 2 palavras que ele quer dizer. Todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Aliás, foi isso que despertou nele o interesse de estudar as mesas girantes. Porque, enquanto ela estava subindo para lá e para cá, podia ser um truque, podia ser qualquer coisa, sem nenhum propósito. Aquilo simplesmente uma brincadeira, alguma coisa para tomar tempo. Só que aquelas mesas estavam respondendo perguntas. Ainda que fosse por pancadas, uma pancada sim, 2 não, ou então alfabeto, letra A era uma pancada, letra B 2 pancadas, C 3 pancadas e assim por diante. Imagina o tempo que leva, né? Mas era, naquele momento, um recurso que estava sendo utilizado. Espera aí, se tem um efeito inteligente, deve ter uma causa inteligente. E aí Kardec ficou interessado em estudar isso. Praticamente, sobre a observação de que os fenômenos ditos espíritas, tendo dado provas de inteligência, não podem ter sua causa na matéria. Então não era a mesa. A mesa não fala, a mesa não dá pancada, a mesa não se movimenta. A mesa, por si só, é um objeto inanimado. Se colocar a mesa num canto e voltar um século depois, a mesa continua lá, a menos que alguém tire de lá. Então, deixa eu ver onde eu parei aqui, fenômenos ditos espíritas, tendo dado provas de inteligência, não podem ter sua causa na matéria, que essa inteligência, não sendo a dos assistentes, daquelas pessoas que estavam ali, participando, vendo ali tudo, né? O que resultou das experiências. Devia ser independentes dele, então não tinha nada a ver com aqueles assistentes. E desde que não se via o ser que os produzia. Devia tratar-se de um ser invisível, ao qual se deu o nome de espírito. Não é mais do que a alma dos que viveram corporalmente, aqueles que estavam entre eles, entre nós, e aos quais a morte despojou de seu grosseiro envoltório visível, o corpo. O corpo voltou para a natureza, deixando-lhes apenas um envoltório etéreo, invisível no seu estado normal. Que estado normal é esse? De encarnado, vivendo entre nós. Então, ele é invisível para a gente porque ele já não faz parte desse mundo, do mundo onde a matéria é necessária para ele se manifestar. Tem que estar encarnado. Se ele se manifesta aqui, ele precisa de outros recursos, que isso nós vamos estar estudando.
Eis, pois, o maravilhoso e sobrenatural reduzidos à mais simples expressão. Aí que ele fala a beleza da coisa, o maravilhoso, que é aquela a pergunta da minha esposa, né? Ah, então é isso. Ele não está falando no sentido inicial lá, do que é crendice, do que é mística, do que é todo esse tipo de coisa. Não, é algo realmente bonito, na sua mais simples expressão. Constatada a existência dos seres invisíveis, sua ação da matéria resulta da natureza do seu envoltório fluídico. Ah, ele já começou agora a explicar a condição fisiológica do espírito. Então, aí ele estava falando, então é do seu envoltório fluídico, do seu corpo fluídico. Fluídico aqui. Mas lá no plano espiritual, onde quer que seja, ele é tão físico, tão palpável, tão visível quanto o nosso aqui. Então, o espírito vê outro. Claro, respeitado o nível evolutivo, alguns são tão evoluídos que a gente não vê, mesmo na condição de espírito, né? Mas se tiver no mesmo nível, na mesma faixa vibratória, aí um está vendo o outro trombando com o outro, se pegando com o outro, se estão numa guerra, desencarnam, continua se batendo, né? Então, esse é o corpo, a natureza do envoltório fluídico. Essa ação é inteligente. Que ação é essa? É a ação sobre a matéria. Porque ao morrer, desencarnar, porque ninguém morre, eles perderam apenas o corpo, conservando a inteligência que constitui a sua existência. Então, a verdadeira existência é a sua inteligência, o seu ser, a sua individualidade, toda a sua experiência, todo o cabedal de conhecimento, aquele é a razão, aquela é a existência real. Esta, a chave de todos esses fenômenos considerados erroneamente sobrenaturais. Então, aqui ele já está falando da possibilidade do espírito agir sobre a matéria, né? E uma vez provado, comprovado, perceptível, explicado, aí a gente deixa de falar em sobrenatural, porque não é sobrenatural. É tão natural quanto ver um encarnado, quanto apertar a mão do encarnado, dar um abraço no encarnado. Você me deixaria dar? Claro. Então, eu gostaria de fazer um adendo aqui, né? Lembrando que se é o corpo fluídico, que nós chamamos de perispírito, que atua sobre a matéria, nós vamos poder entender isso quando nós estamos aqui encarnados. É a mesma coisa quando quem que atua sobre o nosso corpo físico, sobre a nossa matéria corporal? Porque a matéria, se você tira o espírito, tira o perispírito, ela não faz nada. Ela simplesmente desmonta, né? Não é isso? Então, ela está viva, ela está se movimentando. Por quem? É esse envoltório fluídico que está agindo sobre a matéria. Então, se ela age sobre o espírito através do perispírito, age sobre o corpo nosso, por que ele não vai agir depois de desencarnado, sem o corpo físico? Se ele pode agir no nosso corpo, ele pode agir também em qualquer matéria. É isso que eu queria colocar para vocês. A existência dos espíritos não decorre, pois, de um sistema pré-concebido, de uma hipótese imaginada para explicar os fatos. É o resultado de observações e a consequência natural da existência da alma. Então, isso é fruto de observação. O que é observação, senão a ciência aplicada? Então, é o método que ele usou, a observação. Ia lá e ficava vendo tudo aquilo, avaliando, fazendo as perguntas, vendo o movimento das coisas, sob a ação dos espíritos. Isso que a Verinha falou agora, é o espírito atuando sobre a matéria. E ele observando, anotando e vendo sempre
se aquilo era repetitivo, como uma boa ciência faz, um bom experimento faz. Tem que ficar repetindo, até chegar um momento falando, não adianta repetir mais porque não vai sair disso, vai continuar a mesma coisa. Então, negar essa causa é negar a alma e os seus atributos. E aí, mais para baixo aqui, o tradutor fala, hoje os parapsicólogos chegam a essa mesma conclusão. Aí ele fala do professor Ryan, afirma que o pensamento é extrafísico e age sobre a matéria. Aí tem outros professores aí, Carrington e Soal, Price, e outros admitem a ação de mentes desencarnadas na produção de efeitos físicos, que eles chamaram de psicapa. Então, essa ação de mentes desencarnadas. Quem são mentes desencarnadas? Os espíritos. Então, já estão comprovando isso. Só que comprovando isso, né, quando o tradutor fez esse livro, traduziu, ele já tem bem seus 50 anos, pelo menos. Então, isso já não é mais para a ciência, não toda ela, né? Mas alguns segmentos da ciência já não é mais surpresa. A parapsicologia estuda isso. Os que pensarem que podem encontrar para esses efeitos inteligentes uma solução mais racional, podendo, sobretudo, explicar a razão de todos os fatos, queiram fazê-lo, e então poder-se-á discutir o mérito de ambas. O que ele quer dizer com isso? Então, vamos discutir. Você tem uma teoria? Então vamos discutir, vamos ver o que esse efeito inteligente, de onde está vindo. Né? Então, se você tem uma solução mais racional do que essa que ele está levando a gente por conclusão, então me mostra, porque eu vou aceitar a sua. Se a sua é mais racional que a minha, eu vou aceitar. Né? E aí, de novo, o tradutor comenta que Ernesto Bozano, professor Ernesto Bozano, chama isso de convergência das provas, mostrando a necessidade científica de uma hipótese explicar todos os fenômenos da mesma natureza, e não apenas algumas deles, né? Algumas delas. Então, as hipóteses tem que fechar, tem que pegar em tudo. A ciência tem que realmente fazer um pacote. Né? Então, uma teoria seria explicar tudo, né? Exatamente, que ele falou, a convergência das provas. Então, cada uma das hipóteses, aí tá, você pega cada uma delas, são racionais, são lógicas, tudo, aí ela amarra num todo, e aí sim você tem um pacote para poder explicar isso. Algo realmente completo. Finalmente, né, no item 10, que nós estamos estudando hoje, aos olhos daqueles que veem a matéria, a única potência da natureza, tudo o que não pode ser explicado pelas leis materiais é maravilhoso ou sobrenatural, e para eles maravilhoso é sinônimo de superstição. Então, se não tem jeito, se as pessoas levam tudo isso assim por esse lado, que não dá para explicar isso, não, tudo isso é maravilhoso, não dá, imagina, uma mesa levantar, isso ou é truque, ou é algo realmente supersticioso, é algo sobrenatural. Né? Então, tem esses que só veem isso. Né? Dessa maneira, a religião, que se funda na existência de um princípio imaterial, ou seja, a sobrevivência do espírito, né? Depois da morte, é um tecido de superstições. Então, o materialista acha que morreu, acabou. Então, para ele, o religioso é um supersticioso de achar que vai continuar vivo, de alguma maneira. Né? Eles não ousam dizê-lo em voz alta, mas o dizem baixinho, porque até a lógica deles, desses materialistas, desses que não acreditam nada além da morte, ou ainda que o espírito, uma vez que o espírito poderia estar... Primeiro que ele não existiria, né? Segundo esse conceito materialista. Mas caso existisse, atuar sobre a matéria.
né, essa matéria visível. Então, para ele, como Kardec fala, até ele também tem algumas dúvidas, porque a lógica manda ter algumas dúvidas, né? E pensam salvar as aparências ao conceder que é necessária uma religião para o povo e para tornar as crianças acomodadas, sabe? Que nem dar um pirulito para as crianças. Fica quietinha aí, tá aqui, ó. Acredita nisso, acredita que é possível sobreviver à morte e tal, tá aqui. É como um pirulito. Fica quietinha aí, tá? E pronto. Porque senão vai sair fazer bagunça por aí, né? Vai espalhar os 4 cantos. E aí, talvez medo de, sei lá, ficar uma loucura, né? Ora, de duas uma, ou o princípio religioso é verdadeiro ou é falso. Se é verdadeiro, o é para todos. Se é falso, não é melhor para os ignorantes do que para os esclarecidos. Então, não serve. Então, o é verdadeiro é para todo mundo. Se é falso, não é para poucos, só para ignorantes, só para os esclarecidos. Então, era isso aí que hoje a gente tinha para discutir. Só para passar aqui, para matar a curiosidade, nossa próxima sessão, nós vamos estar tratando ainda do maravilhoso e o sobrenatural, dos itens seguintes, 11 e 14, e depois, na outra semana, mesma coisa, para fechar esse capítulo, de 15 a 17. Tá bom? Sabe o que eu acho gostoso nesse estudo? É que a gente sempre quer mais. E muitas pessoas, eu acredito que vocês estejam pensando, mas como é que é isso? Mas explica melhor, como é que sobe uma mesa? Como é que os espíritos atuam nessa mesa? Como é que os espíritos atuam verdadeiramente na matéria, né? Vamos devagar que nós vamos chegar lá, tá? O livro dos Espíritos vai explicando aos poucos, e é maravilhoso realmente no sentido correto da palavra, de ser gostoso, de ser estudado, tá? Você falou livro dos Espíritos ou dos Médiuns? Não, livro dos Médiuns, desculpa. O livro dos Médiuns é uma delícia estudar. E é uma coisa assim que a gente vai perceber que existem muitas perguntas, né? Mas tudo é uma sequência de estudo, tá? Que a gente vai aos pouquinhos, né? Para poder assimilar corretamente. Antes da Maria Ângela falar, só um pouquinho, Maria Ângela, eu queria fazer um comentário. Kardec imaginava, no começo, que uma pessoa assistindo uma sessão mediúnica sairia convencida, né, daquilo. E ele percebeu que ele estava enganado. A pessoa que assiste uma sessão mediúnica, a manifestação de um espírito, ou de alguns espíritos, né, não desperta nele como Kardec despertou, né, para o estudo e análise e as avaliações, enfim, né, entrar nesse mundo. Então, ele passou a entender e a fomentar, né, incentivar o estudo. E aí, depois sim, ir para uma reunião mediúnica. Porque é como se a gente fosse para uma sessão de mágica. Está acontecendo alguma coisa aí. Deve ter algum embusteiro no meio, um mistificador, deve ter, né? E pronto. Sai de lá tão incrédulo quanto entrou. Então, Kardec sempre colocou como premissa realmente estudar para depois sim entrar no mundo das manifestações. E não adianta dar passo maior que a perna. Nós vamos ter que ir lentamente para poder entender item, estudo por estudo, né? Etapa por etapa. Maria Ângela, você estava com a mão levantada, era da última vez ou já é nova? Não, era da última vez, mas daí eu agora me veio uma outra pergunta. Pois não. Você falando da reunião mediúnica, porque é verdade, a primeira vez que a gente fez a reunião mediúnica, eu falei, nossa, falando de mim, eu falei, nossa, eu tenho uma imaginação maravilhosa, como é que as coisas vêm, fico chorando,
Falei, meu Deus, então demorou um pouquinho. Ou então pensando, não, será? Eu acho que eu estou inventando essas coisas. Então, vim até chegar um momento e falei, não, o negócio é verdadeiro mesmo. Quando eu comecei a prestar atenção e ver que estava coisas muito estranhas, né, acontecendo comigo, eu falei, eu estou ficando doida, ou então tem alguma intervenção aí, mas é verdade mesmo. Mas eu já baixei a mãozinha, não sabia, Não, eu esqueci, deixa a mãozinha, obrigada. sim, comentando o que a Maria Ângela falou, se quiser discutir... Isso, obrigado. Comentando o que a Maria Ângela falou, realmente nós, antes da pandemia, nós fazíamos reuniões mediúnicas, buscávamos, assim, o máximo de informação possível para que a pessoa pudesse trabalhar, pudesse dar passividade, manifestar o espírito. Por quê? Porque já estavam com a mediunidade, assim, aflorada, estava assim, havia muita dificuldade até de conter aquilo. Então, a educação mediúnica, ela vem com a prática, tudo, né? Mas nunca separada da teoria. Então, enquanto estava sendo já exercitado, já tinha ali, antes de começar as reuniões, a gente já tinha os estudos para, assim, tipo assim, intensivão para poder permitir que estudasse, para ter um conhecimento disso. E foi muito bem colocado pela Maria Ângela, porque o médium, quando ele não tem nenhum conhecimento, nunca ouviu falar em espiritismo, ele acha que é da cabeça dele, acha que está acontecendo alguma coisa errada, né? E, no entanto, o conhecimento leva a entender como algo muito natural, como nós estamos percebendo que paulatinamente, né, lentamente, a gente está estudando o livro dos médiuns, recebendo informações e tudo, para que a gente possa, de forma tranquila, atuar ou praticar a mediunidade, com segurança, inclusive. Pois não, Ana Paula? Boa noite, todo mundo. Boa noite. Eu fiquei refletindo muito, eu queria só fazer um parênteses, porque semana passada eu vi que muita gente falou sobre ciência e aí eu fiquei pensando e refletindo, porque para mim, né, que sou cientista, é muito claro tudo que está escrito aqui, tudo tem uma razão, tudo tem uma lógica. Você estava comentando da lei da gravidade, Einstein já completou a lei de gravidade de Newton e explica muito bem como que essas mesas poderiam ser levantadas caso, né, você consiga verificar o fenômeno espírita, né, ou seja, você conseguir identificar o espírito. E daí o que me fez refletir foi a questão da religião, né, que às vezes a ciência é muito criticada por não abraçar a religião, ou seja, não abraçar o espiritismo, né? E se a gente for pensar no cientista como aquele que precisa realmente estudar, ele teria que admitir todas as religiões. E um problema que a gente tem muito hoje é a questão do criacionismo, né? Você vê que a gente sempre tenta olhar a ciência como não só a ciência, mas nós aqui, como uma situação de causa e efeito, né? E se a gente admite uma religião, a gente tem que admitir todas as religiões. Você não pode deixar uma de fora, né? Então é muito fácil para a gente que está dentro do espiritismo falar assim, mas por que a ciência não olha para o espiritismo e não absorve o espiritismo? E eu acho que, assim, quando a gente estuda profundamente o que a ciência está fazendo, ela está fazendo isso, mas não com os nomes que o Kardec utilizou. E eu acho que as duas coisas têm que ter um tempo, porque para mim é muito natural que isso vai convergir, né? Só que às vezes a gente quer rodar o tempo muito rápido. E se a gente rodar o tempo muito rápido, a gente pode cair num falso entendimento que foi feito lá atrás, muito tempo atrás, e que acabou prejudicando muito a ciência lá atrás. Então, eu acho que as coisas estão caminhando, né? A gente vê muito do que o Kardec falou, o que o André Luiz fala, está sendo comprovado pela ciência, com nomes diferentes, mas está sendo comprovado. Então, é só uma questão de tempo. A sua observação, ela é muito importante, sabe, Ana Paula? A própria presença sua é muito importante, porque quem vai
quem vai realmente explicar, não explicar, dar a chancela, sabe, que isso tudo é real, que isso aqui é isso, quem vai provar a existência de tudo vai ser a ciência. Para nós espíritas, tanto faz. E hoje, assim como você, tem muitos, sabe, tem outros cientistas, tem médicos, tem tanta gente, tem físicos, mas tem todas as áreas hoje, a gente encontra espíritas, a gente encontra quem acredita, só que esse, para mim, é um espírita um pouco assim, como é que eu diria assim, sabe, ele é um pouco especial, porque o cientista, ele é objetivo, ele é racional. E o valor disso é muito importante, porque ele tem, nós todos temos que ter esse crivo da razão, sabe? Então, o que me atraiu, eu não sou cientista, mas o que me atraiu ao espiritismo foi justamente a lógica, a coerência. E para mim, eu tenho na família, eu tenho um irmão, por exemplo, que ele é protestante, ele é criacionista, né? E jamais eu converso com ele, porque as poucas vezes que nós conversamos, quase saiu o pé do ouvido, né? Porque ele realmente tem um ponto de vista, né, irredutível. E eu tenho o meu, que é esse que vocês conhecem aí, né? Segundo a doutrina espírita. E através dele eu consigo perceber, eu chego à conclusão que a religião, olha, ela fez parte de uma época, ela fez parte da humanidade, ela continua fazendo e vai fazer por muito tempo ainda. Mas ela é algo criado pela humanidade, assim, como uma grande empresa, sabe? Eu estou falando opinião minha, tá? Por favor, que todos entendam isso. E se tem alguma lógica, aproveite. Se não tem, joga fora. Eu falei, começou a falar bobagem, né? Mas então, porque ela tinha um objetivo, ela tinha que manter sabe, aquilo que nós falamos, dar o pirulito para uma criança ficar quietinha ali, sabe? Então, através do medo, através de céu e inferno, através de um monte de coisa, sabe, dominar as pessoas. E quando Jesus veio mostrar moral, ele não veio mostrar uma religião, né? Então, é uma pena realmente que a religião, como ela é, seja uma, sejam todas, ela não oferece nenhuma possibilidade, no meu ponto de vista, nenhuma, ela não oferece para a ciência algo que venha contribuir para falar, a ciência fala, vamos estudar tudo isso. Então, o espiritismo, se a gente for realmente filtrar, dar uma destilada nele, a gente vai perceber que nós estamos falando de moral e não de religião, né? Então, e dá briga sempre esse negócio, né? Espiritismo é religião, não é? Eu deixo até de lado essa discussão, mas eu vejo a moral realmente como sendo, sabe, o foco ali, né? Então, é instrução e moral, né? A evolução intelectual e moral, ambas. E só para não estender mais, né, esse meu ponto de vista, assim, tudo, mas qualquer que fosse a religião, se pegasse um pouquinho do espiritismo, estaria mais confortado na religião. Sabe, ajudaria muito mais. Mas o problema é esse extremismo, como eu falei, o meu irmão, que ele não aceita. E eu respeito ele. Eu tenho que respeitar. Já não brigo. Claro, Posso claro. completar uma coisa? Eu acho que, assim, se a gente tirar as instituições da equação e a gente pensar nas palavras, me incomodava muito, assim, principalmente quando eu era adolescente, de falar que o espiritismo era religião. Eu tive, assim, discussões assim, com minha mãe, porque eu falava assim, não, o espiritismo não é religião, porque eu não entendo como religião. E eu acho que é nesse ponto que você falou, da moral, né? Que, na verdade, até o Kardec vai falar que a ciência precisa do espiritismo, não na questão da ciência espírita, mas da moral. Porque o cientista, ele precisa realmente ter uma condição não só de racionalidade, mas de ética muito grande, porque a responsabilidade é muito grande, né? A gente viu, né, nessa pandemia o quão responsável é o trabalho de um cientista. E se a gente tirar as instituições das palavras,
ciência é a ciência do conhecimento, ou seja, é a parte intelectual, é o nosso desenvolvimento do nosso conhecimento, conhecimento do que nos rodeia, de tudo. E se a gente pensar no espírito, a gente está falando da outra parte, né? Da moral. Então, as duas coisas elas têm que se alinhar. Então, como Emmanuel fala, Sócrates fala sobre a sabedoria, né? Que são as duas asas. Então, inevitavelmente, elas vão cruzar. Mas a gente precisa ter paciência, porque as coisas não acontecem da noite para o dia. Né? E daí muitas pessoas, até mesmo dentro do espiritismo, se revoltam com a ciência e falam, mas a ciência não olha para o espiritismo já respondeu tudo. Não, o espiritismo não respondeu ainda tudo, a gente está aprendendo, a gente não está aqui hoje aprendendo. Né? Então a gente não pode também ter essa presunção. Né? Você sabe que eu tenho assim, eu acho que eu sou paciente, talvez porque eu estou ficando velho, né? Então, eu aceito que tudo tem seu tempo. Aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, tem a federação, por exemplo, a espírita aqui. Ela faz tudo em inglês, né? Só que, assim, as comunicações, as palestras, tudo, ela promove isso, né? Eu acho que não está errado, né? Mas também eu acredito que os nossos filhos, nossos netos aqui nos Estados Unidos, que vão dominar totalmente o idioma inglês, vão ser os que vão fazer a manutenção e dar continuidade para o espiritismo, o movimento espírita, né? Então, eu tenho aqui, além do cuco obsessor, tem a minha esposa que fica lá dando uns toques aqui, que ela tem toda a razão no que ela falou. Mas como eu falei, vou ser breve. Então, hoje tem muita gente que quer ser espírita, ou gostaria de ser espírita, queria conhecer, não querer, mas queria conhecer o espiritismo, mas ainda não domina o inglês. Então, eu vejo que está sendo dada oportunidade para aqueles que só falam inglês, os americanos, que tem que ser isso mesmo, né? E também tem que ter, por lado dos brasileiros que ainda não falam, os hispânicos, tudo, porque tem que respeitar esse tempo. Você tem toda a razão. A ciência, ela tem, no momento certo, ela vai explicar tudo. Então, nós temos que ter essa paciência realmente. O que eu usei aí, algumas coisas né, bem primária, né, dos gases e tudo, né, do vácuo e tal, era assim, o que a minha formação, então, acabei aproveitando o que Kardec usou aí, tá? Mas eu não quero mais falar, queria escutar mais gente aí, né? Estou vendo que o Tiago está com uma cara de quem que tem uma pergunta aí, então. Nem falar que está gostando? Mas foi muito boa a sua participação, a sua colocação, viu, Ana Paula? Foi muito boa mesmo, porque... Não, eu que agradeço. Não, só esse negócio de a ciência está preocupada e a ciência está limitada, e tudo isso que você falou, estou falando assim por palavras, mas, né, assim, meias palavras, né? Mas isso é muito importante. Mas é o que nós estamos discutindo aqui. Eu acho que e Kardec está há 150 anos, 160 anos atrás falando disso, e temos que ter paciência realmente. Eu vou só fazer mais um comentário, desculpa se eu estou me estendendo também, mas eu acho que a gente também tem que lembrar que o bem prevalece sobre tudo, né? E o bem está sempre acima de tudo. Então, a ciência também é feita de seres humanos, e os seres humanos vão falhar de vez em quando. Mas o verdadeiro conhecimento, ele vai prevalecer. Então, se a gente tem uma fé raciocinada, se a gente sabe que Deus não promove o mal, que o bem vai prevalecer, então o conhecimento bom vai prevalecer e pronto. É muito difícil, né, às vezes, para um cientista falar isso, mas é a pura verdade. A gente tem que ser humilde o suficiente para admitir isso. Né? Mas essa ética está sendo muito importante. Hoje, agora, os que estão aqui sabem disso, porque estão vivendo aqui. Uma revista de projeção científica deixou de apoiar, não é que deixou de apoiar, manifestou seu não apoio a um candidato por uma atitude que ele tomou há anos atrás. Então, é a ciência se manifestando na política. Mas espera aí, ela é a política. Não, na ética. Então, olha que coisa interessante essa.
Não é assim mesmo? Eu estou vendo a Carol fazer assim, porque ela está parda, né? Todo mundo aí está. Então, também não vou entrar em detalhes, porque a gente é apolítico aqui nesse caso, né? Então, mas é isso, é a ciência sem ética, ela constrói armas, ela constrói desgraças, né? Então, realmente tem que ter essa ética, essa moral, né? Agora eu fico quietinho, desculpa. Luiz, Oi. só falar um negócio rapidinho, que você está lendo mentes, a sua habilidade de ler mentes está muito boa. Não, é ler sua cara, não tem... Tô vendo que você está assim, quase pondo a cara na tela. Então, é um negócio chamado intimidade, que já me conhece pela cara também. Mas talvez seja uma opinião meio inocente minha, uma visão meio inocente minha. Mas eu acho, com os meus 34 anos de idade, que não é muito, mas de repente para mudar de ideia, eu acho que a ciência está muito mais com vontade de provar que sim do que de provar que não. Não sei se pode ser uma visão inocente, mas eu vejo a ciência hoje desse tipo. Ela está muito mais com vontade de provar que certas coisas que são fenômenos, entre aspas, para a gente, por agora, realmente existem e têm uma razão de existir, do que simplesmente falar assim, haha, sabe? Não, falei que era mentira, sabe? Não sei, talvez seja uma visão inocente minha, mas é assim que eu vejo. A cientista está rindo. Você lá, tem ó. toda a razão. A Paula tá falando assim, ué, eu sou a cientista. Não, você tem toda a razão. Você está certo. Hoje tem muito mais ciência do lado do espiritismo do que contra. É muito mais. Então, a presença da Ana Paula é uma delas. Você pega uma palestra do Décio Iandoli, que é médico, né? Como é que chama? O Andrei Moreira. Você está cheio, está lotado hoje. E são cientistas. A AME, né? Então, você vê... Então, você nota a ciência misturada já, e interessada e tudo. Você tem toda a razão. Não é inocência, não. É a verdade. É verdade, sim. E o que a Ana Paula falou é uma coisa muito certa, né? Colocando na posição que ela tem, né? Da ciência. Como ela falou, o que eu leio, né? Nos livros mediúnicos, nos livros dos espíritos, tem uma linha de raciocínio. Então, na verdade, eu acho muito mais fácil convencer um ateu sobre essas informações, se ele é da área científica, do que um religioso. Porque essa é a minha visão. Sempre achei isso, porque dos meus amigos médicos, e que a maioria deles são ateus, eles falam, isso tem totalmente uma linha de raciocínio. Segue uma linha de raciocínio. Lógico que tem que ser estudado, né, no âmbito da ciência convencional. Mas eu acho muito mais fácil, porque são coisas que seguem uma lógica, né? E tem que seguir uma lógica para ser estudado. Então, é exatamente isso o que a Ana Paula falou. Assim, para mim faz sentido. Segue uma linha lógica para mim. Do que você pegar uma pessoa do que não tem noção sobre isso e ter uma fé totalmente cega das coisas, ou não está aberto, né? Igual você falou, recapitulando. Ó, eu não acredito nisso, então não adianta nem começar a conversa, entendeu? A não ser que você acredite e está querendo aprender mais, aí a gente começa a conversa. Do contrário, se você também não quer, não tem como começar uma conversa. Então tem que ver no que a pessoa está disposta a aprender, no que ela acha que faz lógica para ela, e quando se fala em ciência, né? Tudo pode fazer uma lógica dependendo da linha de raciocínio. E eu estava conversando com o Thiago aqui, porque eu vi novamente um filme, né? O Thiago do Stephen Hawking. E eu acho fantástico, né, a visão dele de mundo, e eu estava muito discutindo com o Thiago, um cara que me parece, eu li também o livro dele, me parece uma pessoa de uma moral bem elevada, de um trabalho maravilhoso e que brigava com Deus, né? Então eu fico, aí o Thiago, será de onde que ele veio, né? Será que ele é um exilado de algum lugar? Porque ele já tinha toda essa ideia pronta, mas não acreditava em Deus. Eu falei, pode ser, pode ver que ele veio para contribuir, né, com já, né, o que ele aprendeu em um outro lugar, mas teria que botar uma casa antes do jogo para começar a acreditar em Deus. Enfim, então são coisas assim que eu vejo, né, na área da ciência, de todos esses grandes, eu digo, que é isso que eles buscam. Onde é que as coisas começaram? O que faz lógica, sabe? Então acho que é isso mesmo que eles buscam, é o que o Thiago falou. Eu não quero provar que não é. Eu quero saber se isso que vocês estão falando tem uma lógica. Não é, Ana Paula? É, Ana Paula, tá. Eu acho que é isso. Não, eu vou só completar. Desculpa se eu estou tomando muito tempo, mas é porque eu gosto de falar também. O que for está com crédito. Então tá bom. Vou abusar do crédito.
É assim, se vocês querem ver um cientista que não é cientista, é a partir do momento que ele é dogmático. O cientista não é dogmático, o cientista não quer provar nada, ele quer construir uma hipótese e dentro dessa hipótese desenvolver uma teoria e dessa teoria vai fazer experimentos, então tudo caminha numa sequência lógica, né? Então, o meu caso, assim, mais eu uso teorias mais de outras pessoas e faço mais experimentos, mas não muda muito a lógica, né? Sempre é esse o caminho. E o que eu acho mais engraçado de tudo isso é que a gente tem um comitê de ética muito forte, né? Que somos nós mesmos. Então, assim, eu sou avaliada constantemente, toda hora, todo momento. Então, assim, as pessoas acharem que um cientista pode simplesmente publicar qualquer coisa porque as pessoas não sabem mais o que é ciência, para falar a verdade. E a outra coisa é que se você pegar Planck falou sobre física quântica, né? Foi um dos pais da física quântica. Ele tem uma palestra muito bonita, onde ele fala no final que qualquer pessoa que tivesse um pouco de conhecimento sobre física quântica não poderia negar a existência de Deus, porque é impossível que aquilo fosse feito pelo acaso. Einstein também vai falar isso, e o Hawkins também fala isso no final, quando ele briga, mas aí ele volta, né? Que no filme ele fala, é uma breve parte, mas o livro dele, esse último que ele publicou, é uma extensão muito grande disso. Agora, o problema é que nos Estados Unidos, infelizmente, deram muito espaço para o Sagan e para o Dawkins, que são extremamente dogmáticos, que falam que Deus morreu, né? Que Deus não existe. E daí isso virou uma febre e as pessoas acreditaram nisso. Então você percebe que você tem uma comunidade imensa de um lado falando uma coisa e tem duas pessoas ecoando uma coisinha só. E por coincidência, eles que têm mais espaço. Por que será? Né? A gente também tem que pensar, né? Será que o nosso planeta está disposto a saber a verdade? Né? Então também tem todas essas perguntas, né, que a gente precisa fazer também. Tem uma antes da minha mulher falar, só vou falar aquele ditado que a gente escuta, assim, se Deus tivesse pressa, não inventaria eternidade, né? Então, realmente, tudo no seu tempo, temos que esperar, não tem jeito. Agir, não esperar sentado, né? Trabalhando, tudo, mas aguardar sim. Eu fiquei pensando aqui, ouvindo vocês falarem, quanto é bonito esse estudo que nós estamos fazendo, né? Nós estamos falando de mediunidade, gente. E nós fomos para a ciência e para Deus, que não tem outro caminho, né? Nós vamos chegar em Deus em todos os estudos que nós fizermos a respeito da doutrina espírita. Eu não sei se eu vou falar bobagem agora, Ana Paula, porque meu conhecimento eu diria que nem o Chico. Em termos de ciência e de vida, eu sou um cisco, né? Menor que o Chico. Mas eu acho que a ciência, ela poderia ser outra se não tivesse existido o Conselho de Nicéia, onde eles aboliram a reencarnação, né? E ela seria outra, inclusive, eu acho. Aliás, todos nós seríamos outros. Esse conhecimento mudaria. E talvez a ciência hoje aceitasse mais a religião, porque todas elas iriam para o mesmo caminho, né? Isso que eu estou pensando agora. Mas dentro disso tudo que nós estamos vendo, eu estou achando maravilhoso. Você vê quantas vezes a gente já estudou, já leu o livro dos médiuns, tal, casos espíritas que a gente participava, cada vez que a gente saía de uma cidade e ia para outra, né? Com vários professores. E cada vez eu acho mais bonito que cada vez que você estuda, você aprende mais coisas, você descobre mais coisas, mas nenhuma dessas coisas deixou de fugir da existência de Deus e da existência da imortalidade do espírito. Eu acho que isso é fantástico. E porque é isso que nos consola, é isso que nos muda, é isso que nos transforma, na verdade, né? E quanto nós temos que agradecer a Deus
porque nós temos esta oportunidade de estarmos aqui discutindo isso, né? E nós não podemos ter pressa de chegar, inclusive, como é que os espíritos fazem isso, de agir sobre a matéria, né? Porque, olha, eles agem, porque a gente está vendo que há aí uma, né? Nós só precisamos agora estudar como é que é feito isso, né? Para que a gente possa, inclusive, se comunicar com eles, né? Nós vamos entender tudo isso quando estudarmos como eles agem sobre a matéria, porque eles estão agindo sobre o nosso corpo, né? E outras coisas que demandam disso. Gente, nós vamos longe. Nós vamos longe. Essas conversas são fantásticas para nós. Nós agradecemos você estar conosco para poder nos, né, na parte da ciência. Espero que você não desista de nós, tá? E todos os outros que também têm as suas participações, porque todo mundo aqui que está aqui tem as suas opiniões, tem as suas vivências, mas é muito bom estarmos juntos discutindo tudo isso, não é mesmo? Né? E eu acho que eu vou aproveitar que eu estou falando muito, e meu marido daqui a pouco ele vem também com um bilhetinho aqui para mim, sabe? Eu tenho um caderno aqui que eu escrevo os bilhetinhos e passo para ele, porque eu não posso falar para vocês o que eu estou escrevendo, né? Mas também não estou, né? A gente tem jeitinho para falar um com o outro, tá, gente? Não é assim. Agradecer a Yara, tá, Yara? Porque você está sempre na frente aí, mandando coisas para a gente. Inclusive, Maria, deixa eu só abrir um parênteses. Depois do Concílio de Nicéia, já é outra história lá. Então, a pessoa está com tem internet aí, vai consultar. Vai consultar o Concílio de Nicéia, porque vale a pena, viu, gente? Não, porque não tirou a reencarnação. Que tirou a reencarnação. É outra história. É outra história. Outro concílio. É outro concílio, não é o Concílio de Nicéia? Nossa, falei errado, e a Ana Paula não... Qual concílio que foi? A turma vai para trás. Vamos. Lição de casa, tá bom? Como é que foi tirada a reencarnação da Bíblia? Tá bom. Desculpa, falei errado. Eu estou bem empolgada aqui. Na verdade, eu estou sentindo a presença de vários amigos conosco, né? E isso está me alegrando muito. Os amigos que estão conosco hoje... Amigos espirituais. Né? Acho que vocês sabiam, né? Mas a gente sempre lembra um outro aqui para... Então, é isso. Esses amigos que estão conosco, eu sinto que nós temos que ter uma gratidão muito grande, porque são espíritos que estão acima do nosso conhecimento, e eles estão aqui para nos auxiliar, né? Eu acredito que esse nosso estudo ele vai se aprofundar de tal maneira que nós não vamos querer parar de estudar, tá, gente? A gente vai esperar ansiosamente as próximas aulas, né? E vai ser uma coisa fantástica para todos nós. Eu tenho certeza disso pela presença desses espíritos que eu estou sentindo que estão conosco, né? E eu, se vocês me permitem, eu gostaria de fazer esse agradecimento a todos eles, já que nós estamos quase encerrando. E Concílio de Constantinopla. Obrigada, Fernanda. Então... Deixa eu só fazer um... É que o Concílio de Nicéia, parece que você fala em concílio, você já lembra de Nicéia, né? Que é outra coisa. Deixa eu só falar uma coisinha, Veni, depois você... eu queria só lembrar uma coisa, que aquele que dirige o estudo, a sessão de estudo, que nesse momento se propôs a fazer isso, estudou um pouco a respeito, mas vamos lembrar que qualquer um pode estar nessa posição, desde que se prepare um pouquinho e vem e dá o recado, tá? Portanto, como diz o Paulo Henrique de Figueiredo, só existe um tipo de espírita, o espírita aluno, o espírita estudante. Então, é sempre estudar, sempre conhecer, sempre se melhorar. Então, só para finalizar assim, o que eu gostaria de falar, que realmente hoje tem sido minha tarefa, mas amanhã pode ser de qualquer um de vocês. Tá? E pergunto se alguém quer saber mais alguma coisa. Antes que a Verinha, porque nós estamos finalizando, né, vai ser a prece agora, alguém tem alguma outra, gostaria de fazer alguma colocação?
Muito bem. Então, Então, nós vamos partir para o finalmente, para a finalização e com a prece final, tá bom? E obrigado aí pela paciência e atenção, né? Claro, e participações. o que gostaríamos de iniciar falando é que nós fechamos os nossos olhos para que nós, assim, possamos nos desvincular de tudo que está à nossa volta. E como estou eu, particularmente aqui, sentindo a presença desses irmãos, que nós temos tanto que agradecer pela presença deles, gostaria de dizer que eles já me disseram que eles não estão somente aqui, mas estão em todas as casas dos participantes desta reunião. E é com muita alegria ainda que eles me dizem que esse conhecimento trouxe tanta energia para ser distribuída, porque nós estávamos, todos nós, num único objetivo de aprender. Então, isso tudo foi transformado em luz para ser distribuído não somente nas nossas casas, com a presença desses irmãos, mas serem distribuídas essas energias benéficas ao redor de nossas casas. Todos que estão ao nosso redor estão sendo beneficiados com tudo aquilo que foi produzido na noite de hoje, com as nossas mentes direcionadas ao estudo sincero de busca da verdade, seja a ciência, seja a religião, seja qualquer um que busca a verdade. Deus, nosso Pai maior, estará junto, não somente para auxiliar, mas, acima de tudo, para aproveitar o que é produzido, essa substância que não vemos, que a própria ciência não entende, nem mesmo os religiosos, mas que existe aos nossos olhos, que estamos aqui do outro lado. Lembrando que o outro lado é muito próximo ao de vocês. E Deus, nosso Pai, com a ajuda dos mensageiros boníssimos, comandados pelo nosso Mestre Jesus, utiliza dessas substâncias invisíveis aos seus olhos para que possam curar, para que possam amenizar as dores, para que possam amenizar os sentimentos menos dignos daqueles que necessitam. E é por isso que aqui fomos trazidos. E vocês se sentem agradecidos? Não, nós é que agradecemos pela oportunidade de estar num grupo onde emana tanta vontade de crescer, tanta vontade de chegar ao Pai, mas chegar ao Pai com o conhecimento, embora nós mesmos aqui do lado de cá ainda não podemos conhecê-lo. Mas como vocês estamos neste caminho,
de buscar a verdade para podermos chegar até Ele. Quiçá um dia estaremos todos juntos, meus irmãos, onde a ciência, a religião poderá andar juntos e nós no meio deles, buscando o nosso Pai. Todas as vezes que nos reunirmos novamente, vamos nos lembrar que antes de conhecermos os fenômenos que ocorrem sem que muitos entendem, nós estamos buscando Deus, nosso Pai. Ele, o Criador de tudo, o Criador das leis que provoca esses fenômenos. Ele, o Criador do amor, que assiste esses fenômenos. E é em nome dele que agradecemos, neste momento, tudo que pudermos absorver em benefício dos que necessitam. Nós sabemos da boa vontade de cada um também, para emitir boas vibrações em benefício dos nomes que estão no caderno, daqueles que passam pela vida de cada um de vocês. E é neste momento em que vamos distribuir essas energias salutares a todos eles. Que em nome do nosso Mestre, esse que nos guia e que é o nosso modelo, nos abençoe para que o trabalho seja realizado em benefício de todos. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Boa noite. Tenha uma boa noite de sono a todos. Eu gostaria de continuar com vocês, mas principalmente no Brasil, né? Tão tarde.